e ele será chamado Emanuel, Jesus. Entenda melhor o nome de Jesus e por que já estava previsto desde o Antigo Testamento dos profetas que ele iria se chamar Jesus. Antes da gente entrar nesse bate-papo que eu tive com o biblista Vitor Fontana, quero te convidar para assinar o meu canal, apertar o sino e compartilhar. Todos os dias nós estamos com vídeos novos. Vamos lá? A verdadeira pergunta é o que você falou aí. Que sinal é esse? A verdadeira pergunta é: que sinal é esse? Essa é a pergunta que a gente deveria estar fazendo para o texto. O que é esse raio de sinal da Virgem ficar grávida e dar luz de um filho e chamar Emanuel? Esse é o grande texto que faz com que o cristianismo seja único. Agora, se você quer saber por que ele é chamado de Jesus, é porque ele é chamado de Emanuel. Existem 3 grandes religiões monoteístas e uma série de religiões politeístas, panenteístas e panteístas. O que é uma religião politeísta? Muitos deuses. O que é uma religião panteísta? Deus é tudo. O que é uma religião panenteísta? Deus está em tudo. Então não é que Deus é o microfone, mas Deus está no microfone, Deus está na minha camiseta, Deus está nos seres vivos. Isso é uma religião panenteísta. A religião panteísta, Deus é todas as coisas. E politeísta, muitos deuses. Religiões monoteístas, só há um Deus. 3 religiões monoteístas no mundo. As grandes, pelo menos. Todas vieram de Abraão. Todas vieram de Abraão, todas vieram do judaísmo. E aí você tem uma vertente do judaísmo que vira o cristianismo e outra vertente do judaísmo que vira o islamismo. Você tem esses 3 monoteísmos: islamismo, judaísmo, cristianismo, são religiões monoteístas. Só tem um Deus. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Isso me diz alguma coisa a respeito de Fernando Pessoa, da personalidade dele, de quem ele era. E quando você lê um negócio, tosse, 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 hemoptises, dispneia, doutor, o que podemos fazer? Não resta nada a fazer. O que isso diz a respeito de Manuel Bandeira? O que esses textos dizem a respeito dos seus autores são a imanência desses autores naqueles textos. Ou seja, o que deles ficou ali? Quando você pega uma religião politeísta, panteísta, panenteísta, muito daquelas divindades estão na criação. Essas divindades estão deixando muito deles ali, ou praticamente tudo. Enquanto que numa religião monoteísta, Deus é outro. Uma coisa é Deus, outra coisa é a criação dele. São 2 coisas separadas. E você tem pouca imanência. E as religiões monoteístas têm uma transcendência, têm um valor transcendental muito grande. Deus é totalmente outro, ele é distinto, ele é um ser que tem as suas próprias características, ele é santo, nós somos impuros. O problema é como que você se relaciona com um Deus que é totalmente outro, totalmente transcendente. Então você tem um problema de imanência e transcendência. No judaísmo, no islamismo, Deus está muito distante. No panenteísmo, ele está tão perto, tão perto, tão perto, que ele deixa de ser Deus. Ele vira as coisas. Ele vira as coisas. Emanuel é uma outra parada. Emanuel é o Deus totalmente transcendente se tornando totalmente imanente. É o Deus que é totalmente outro se tornando totalmente acessível. É o Deus que, por direito, é totalmente distante porque é santo e escolhe se tornar parte para se fazer acessível. Isso é o Emanuel. E porque ele é isso, e porque ele se faz acessível, ele pode ser chamado de Yehoshua. Deus é a salvação. Jesus. Aí você fala, eu tenho que chamar Jesus de Yeshua, então? Eu tenho que chamar Jesus de Yehoshua? Não. O texto bíblico o chama de Jesus, que é a tradução para o grego de Yehoshua. Mas Deus entra na história para ser a salvação. Ele não permanece totalmente alheio, totalmente transcendente. E nem se torna uma parte da criação dentro de um perfil de imanência total. Em outras palavras, Deus, na sua paradoxalidade, e eu adoro aquela música Ninguém Explica Deus nesse sentido, você tem Mas ele gasta um tempo explicando, né?
Você tem que se sentir um pouco confuso com isso que a gente está dizendo. Porque como é que pode ele Não, e eu ser acho, ô Fontana, totalmente transcendente e totalmente imanente, ô Fontana, totalmente acessível? é muito mais coerente a esse paradoxo da imanência de um Deus transcendente é que ele nasceu de uma virgem. Porque Perfeito, isso perfeito. faz toda a lógica. Se fosse de uma mulher jovem, seria só a imanência, só seria a imanência, mas não teria a transcendência. Então a gente Precisamente. vê que. Para acontecer 100% de imanência e 100% de transcendência, precisa de um milagre. E o milagre é esse: de uma jovem virgem que engravida do Espírito Santo, que é totalmente transcendente. Não existe nada mais imanente do que o sêmen. Não existe nada mais imanente do que eu colocar na minha esposa uma parte de mim. É muito mais imanência minha na minha esposa eu colocar uma parte de mim do que eu escrever um poema para ela. Então não existe nada mais imanente do que a relação sexual. Mas não existe nada mais transcendente do que essa relação que não ser sexual e ser uma gestação do próprio ser totalmente outro, que é o Espírito Santo de Deus, totalmente transcendental, que é o Espírito Santo de Deus. Então, essa relação de imanência e transcendência completa, ela só é possível com um milagre. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais faz eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.